livro O Espírito Santo e seus dons, de Kenneth Hagin. Capítulo 2. O Espírito Santo na Igreja Denominacional. Há tempos sinto-me privilegiado em falar sobre a plenitude do Espírito Santo em grupos do Evangelho Pleno, dirigindo cultos especiais em todas as partes dos Estados Unidos. Durante essas reuniões, várias pessoas sempre recebem a plenitude do Espírito Santo. O movimento divino, agora que chamamos os movimentos carismáticos, aconteceu durante as décadas de 1960 e 1970. Aquele avanço de Deus foi caracterizado por milhares de crentes que receberam a plenitude do Espírito Santo em igrejas denominacionais. Em meu ministério, vi centenas de membros das igrejas tradicionais receberem o Espírito Santo. Por exemplo, em apenas 3 aulas bíblicas que ministrei, em uma convenção no Texas, mais de 100 pessoas receberam essa bênção. Nessas aulas, um pastor denominacional e sua esposa ficaram repletos do Espírito Santo. Por essa razão, ao voltarem à sua congregação na Flórida, mandaram-me o boletim da própria igreja. Nele, o casal anunciara publicamente que recebeu o Espírito Santo e o dom de falar em outras línguas. No mesmo informativo, o presidente do conselho da igreja também deu testemunho, afirmando que recebeu a mesma dádiva divina. Mais de 500 pessoas frequentavam a escola dominical dessa igreja, e elas estavam divulgando a história do Evangelho Pleno. Outro pastor denominacional e a esposa também foi agraciado com o Espírito Santo. Nessa convenção, da mesma maneira, um ministro proveniente de Chicago, pertencente a outra denominação, também recebeu a plenitude do Espírito Santo. 2 ministros de uma denominação muito conservadora também frequentaram aquela convenção. Há várias ramificações diferentes, tanto naquela denominação específica, como em outras. Isso também ocorre entre os pentecostais. Queridos, estou trazendo um pouquinho para você do livro O Espírito Santo e seus dons. Fica ligado nesse livro, ele é muito avivado, ele vai te dar um avivamento muito grande e você vai sentir desejo de começar a operar os dons do Espírito Santo. Eu peço que você dá um joinha se está gostando desse livro e compartilhe ele. Eu tenho certeza que nas próximas linhas aqui você vai começar a sentir a presença do Espírito Santo aí junto com você. O que perturbava esse ministro ultraconservador e o que o impedia de receber o Espírito Santo era o fato de ele não acreditar em mulheres pregadoras. E na primeira oportunidade que ele teve de receber o Espírito Santo, 2 pregadoras se aproximaram dele a fim de orarem. Muitas vezes as coisas acontecem dessa maneira, não é? Deus rejeita qualquer tipo de preconceito. Ele quer que seus filhos estejam em harmonia com a sua palavra. Em virtude do próprio preconceito, o ministro deu um passo para trás e foi impedido de receber o Espírito Santo. Ele me perguntou: preciso crer em pregadoras antes de receber o Espírito Santo? Respondi: não, você não precisa. Há alguns anos eu também acreditava que as mulheres não deveriam ser pregadoras. Contudo, se você deixar esse problema perturbá-lo, pode ser um empecilho para a sua fé, tornando-se um obstáculo para receber o Espírito Santo. É importante lembrar que quando recebemos o Espírito Santo, nem sempre temos muito conhecimento. Entretanto, ele mudará o nosso modo de pensar, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos guiará a toda a verdade. João 16, verso 3. Pedro e todos os apóstolos tinham recebido a plenitude do Espírito Santo havia 10 anos, porém eles ainda não sabiam que os gentios podiam tomar posse da salvação. Eles só souberam disso quando Pedro teve uma visão, quando orava no terraço daquela casa. Naquela circunstância, o Altíssimo lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Em seguida, o apóstolo foi enviado para pregar o evangelho à casa de Cornélio e seus familiares, os quais eram gentios. Depois de citar esse exemplo, falei ao pastor: quando você permitir que a
existência de pregadoras, enquanto você permitir que a existência de pregadoras o perturbe, isso será um empecilho na sua vida. O diabo usa todos os métodos para desviar a sua mente dos planos do Senhor. Tudo isso a fim de deixá-lo confuso. Para não cair nessa armadilha, você precisa ser receptivo às orientações do Altíssimo. Se você, sem o Espírito Santo, já soubesse tudo o que fosse necessário para que você precisaria dele? Por fim, esse pastor recebeu o batismo do Espírito Santo e a sua plenitude quando uma pregadora orou com ele. Depois de recebê-lo, o ministrou. O ministro falou: agora creio em mulheres que pregam a palavra. Imediatamente ele mudou de ideia. De fato, quando recebemos a plenitude do Espírito Santo, avaliamos que realmente tem importância. Por isso, a maioria dos nossos preconceitos e das nossas ideias cairão diante da palavra de Deus à medida que a mente for renovada. Ver Romanos 12:2. Após essa experiência divina, esse pastor levava 16 cristãos para receber a plenitude do Espírito Santo, especialmente nos dias do movimento carismáticos. Quando os crentes tradicionais tomaram posse dessa bênção, atualmente o número de pessoas que vivenciam essa plenitude continua se multiplicando. Por exemplo, no caso desse pastor, poucos dias depois de ele ter recebido a plenitude do Espírito Santo, foi multiplicado por 16. Regozijo-me naquilo que Deus está fazendo nesses dias. Na verdade, eu não acreditava que precisaria de uma demonstração do sobrenatural como aquela que vi no movimento carismático. Se alguém tivesse me contado antes a respeito daquilo que está acontecendo agora, eu não compreenderia. Há alguns anos, também não teria acreditado em certas coisas que acontecem no próprio ministério. Certa vez um pastor e um diácono da minha denominação receberam a plenitude do Espírito Santo. A igreja daquele ministro tinha 2.000 membros, somente na escola dominical. O diácono foi o primeiro a receber a plenitude do Espírito Santo e posteriormente ele persuadiu o pastor a frequentar uma reunião do Evangelho Pleno. O ministro encontrou uma passagem bíblica sobre tal experiência divina e também a recebeu, falando em outras línguas e logo em seguida. Esse diácono também tinha um irmão que era membro da igreja pentecostal há quase 20 anos, mas o rapaz nunca recebera o Espírito Santo. Dessa maneira, o pastor e diácono convidaram o irmão para o culto, a fim de que ele também recebesse essa graça. Em geral, os pentecostais levaram os tradicionais a receber a plenitude do Espírito Santo e vice-versa. Certa vez dirigi um reavivamento em uma igreja tradicional no Texas. Naquela reunião, 95% das igrejas receberam a plenitude do Espírito Santo e falou em outras línguas. Foi um culto glorioso, repleto de testemunhos emocionantes, e havia fervor caloroso que era típico nos cultos pentecostais de alguns anos. Sem dúvida, foi um refrigério fazer parte daquele movimento carismático, e eu estou feliz por contribuir àquilo que Deus está fazendo. Diferenças denominacionais não importam. Devemos compartilhar essa experiência maravilhosa da plenitude do Espírito Santo com todos aqueles que anseiam por Deus. Se alguém caísse de um barco e eu estivesse com salva-vidas, eu não lhe perguntaria o nome da sua denominação antes de prestar socorro. E mesmo que ele não pertencesse à minha igreja, não deixaria de ajudá-lo. Se as pessoas se afogam, precisam de ajuda, se estão perdidas, necessitam de salvação, se os cristãos anseiam por andar em profunda comunhão com Deus, não precisam se afiliar a determinada igreja para receber a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom. Devemos levar aqueles que anseiam pelo Senhor a receber a plenitude do Espírito. Temos feito isso, graças a Deus. De certo, é importante encorajar os crentes que não são membros de uma congregação a se afiliarem em uma boa igreja.
tornando-se membros fiéis, constante crescimento espiritual. Afiliar-se a uma igreja, no entanto, não é condição prévia para receber o Espírito Santo. Em apenas 4 cultos do Evangelho Pleno, presenciei 143 pessoas receberem a plenitude do Espírito Santo. Esse é um verdadeiro reavivamento. Algumas pessoas ainda alegam que o Senhor não está atuando. Graças a Deus, Ele está agindo. Na verdade, o importante é você saber a respeito da Bíblia, não o que alguém lhe falou sobre ela. Dessa maneira, o Altíssimo afirmará a sua palavra com sinais que se cumprirão.